Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, no capítulo 16, do versículo 12 até o 15. Estamos caminhando para a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo nesse tempo pascal. E vocês observem que no Evangelho de hoje, Jesus começa a falar para os apóstolos, porque esse capítulo 16 está ali dentro do contexto da última ceia. Ele está se despedindo. E Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo. Até então, os apóstolos, o povo judeu, só tinha compreensão da primeira pessoa da Santíssima Trindade. Com a vinda de Jesus, Jesus agora começa a falar para eles que existe uma segunda pessoa, que é Ele mesmo. E agora Ele está dizendo que existe uma terceira pessoa. Aí nós vamos entrar no mistério da Santíssima Trindade. E Jesus, Ele traz o Espírito Santo com um nome. Ele diz, o Espírito da verdade. Está aqui no versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Mas que verdade é essa? Nós precisamos fazer essa pergunta. Que verdade? O Espírito da verdade vai conduzir os apóstolos e todo o povo de Deus à plena verdade? Que verdade? No capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos, do Evangelho de São João, ali no versículo 6, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deu para compreender agora que quando Jesus está dizendo que Ele vai conduzir os apóstolos, através da força do Espírito Santo, à verdade, essa verdade é que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor. É interessante que nos Atos dos Apóstolos, depois vocês podem abrir nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 15, depois vai para o 22 até o 18, versículo 1, ali vai narrar uma coisa interessante. São Paulo, ele, junto com Timóteo e Silas, eles estão em Atenas, na cidade de Atenas. E ali, São Paulo se depara com uma multidão de deuses que os atenienses, eles adoravam. Os pagãos eram assim, eles não acreditavam somente em um Deus como nós cremos. Eles acreditavam em vários deuses. Eles tinham uma quantidade de deuses imensa. E ali em Atenas, quando Jesus está no Areópago, que é um lugar de tribunal, de reunião das pessoas, São Paulo vai dizer assim: homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. São pagãos, mas são religiosos.
porque eles não são ateus. O ateu é que não acredita em Deus. Eles, de uma certa forma, eles acreditam nas suas divindades, mas eles ainda não acreditam no Deus verdadeiro. Por isso que Paulo está dizendo, vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição. Então ali, Paulo está dizendo que em Atenas, ele foi passando e ele viu várias divindades. Que divindades eram essas? Eu vou apenas trazer aqui algumas para você entender. Zeus, Poseidon, tem Hermes, Apolo, Dionísio e a deusa Atenas. Porque em Atenas, nessa cidade, tinha uma deusa chamada Atena, que era ela a divindade maior. Atena era a deusa da sabedoria e das artes manuais. Diante dessas divindades, Paulo encontrou um altar vazio. E aí Paulo aproveita para narrar, para apresentar a todo aquele povo o Deus verdadeiro. Aí ele diz assim, encontrei também um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Pois bem, é esse Deus que vós adorais sem conhecer, é exatamente aquele que eu vos anuncio. Ele está anunciando um Deus que eles estavam venerando, adorando, mas que não tinha nome, não tinha a inscrição dele, não tinha uma imagem dele, uma escultura dele, não tinha. Aí Paulo aproveita para apresentar a eles o Deus único e verdadeiro. A evangelização, ela consiste justamente nisso, é em apresentar o Deus verdadeiro. Mas por que que o Deus verdadeiro é nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus, ele veio do céu. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria e ele provou que ele é Deus. Como que ele provou? Olha, Jesus andou sobre as águas. Jesus ressuscitou algumas pessoas, principalmente Lázaro, que está lá no Evangelho de São João. E tem uma coisa que aconteceu com Jesus, que foi muito importante e um ponto decisivo para se compreender que ele é o Deus verdadeiro. Ele foi morto. Ele já havia falado que ele iria morrer e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Na Sexta-feira Santa nós participamos na celebração e nós vimos lá a narração do capítulo 18 e 19 do Evangelho de São João, que ali mostrava a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É por isso que nós estamos nesse tempo da Páscoa, celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nenhuma religião, você pode olhar e estudar qualquer tipo de religião, fora do catolicismo, do cristianismo, que você vai ver que não existe nenhum Deus que veio do céu assim. Você não vai ver um Deus que se tornou presente na vida das pessoas. Você não vai ver um Deus que se ofereceu em sacrifício pela salvação da humanidade. Você não vai encontrar um Deus que ressuscitou como nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus agora, ele diz para os apóstolos, antes dele subir ao céu, que os apóstolos precisavam ir a todas as nações. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê em quem? Em Jesus. Não é em Poseidon, não é na deusa Atena, não é em Zeus. E aqui nós podemos estender aqui para o Brasil, né? Quantas divindades e quantas religiões que
que nós temos aqui no Brasil. Lembremos que quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas, eles adoravam a quem? A deusa Lua, Jaci, que eles davam o nome assim. Eles adoravam a água, a deusa Iara, e assim outras divindades. Quando os portugueses chegam, eles chegam agora para mostrar, e diz através dos sacerdotes, que aqueles deuses que eles estavam adorando não era o Deus verdadeiro, eles eram criaturas, eles foram criados por Deus. Mas por trás dessa criação está o Deus verdadeiro que nós adoramos e que nós cremos. Era isso que São Paulo estava fazendo com os atenienses, mostrando para eles que eles adoravam um Deus que não era verdadeiro. A divindade, o Deus verdadeiro que nós somos chamados a adorar é nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, ele está dizendo que ele vai enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo recebido na vida ali dos apóstolos, ele iria conduzir as pessoas à verdade. Porque quando não se adora o Deus verdadeiro, as pessoas vivem na mentira. E o Espírito Santo da verdade agora vai conduzi-los à verdade. Veja aqui nos Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura de hoje, São Paulo vai dizer bem assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele é que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, olha, de um só homem, ele fez toda a raça humana. Deus criou Adão, depois criou Eva, e depois de Adão e Eva veio toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobriram, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele movemos e existimos, como disseram alguns entre os vossos profetas, poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, nós devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra. Não, nós não podemos achar que a divindade são criadas, são esses deuses criados pelos homens, criados de ouro, de prata ou pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. O que é que Paulo está dizendo? Que até então, até o presente momento, Deus não levou em conta a ignorância dos povos que criaram os seus próprios deuses. Mas a partir de Jesus, ele não vai levar mais a ignorância de mais ninguém. Porque todos precisam se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não há salvação se não for por meio de Jesus Cristo. Aqui dá para a gente compreender essa história que às vezes nós vemos aí até dentro da Igreja Católica. Alguns cristãos dizendo que todas as religiões levam a Deus. Não. A única que leva a Deus é aquela que tem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador.
É aquela que tem a Santíssima Trindade, que adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, mas um só Deus. E é isso que Jesus está falando. E o Espírito Santo que vai nos enviar, irá nos conduzir à verdade. Você hoje se diz católico, e graças a Deus você é, eu também sou católico, porque nós que vivíamos outrora na ignorância também, nós, através de sacerdotes que pregaram o Evangelho, através dos catequistas, dos nossos pais católicos, foram nos mostrando quem é o Deus que nós precisamos servir. Por isso que nós fomos batizados. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado encontrará a salvação do Deus verdadeiro. Por isso que nesse tempo nós precisamos rezar e rezar muito, porque ainda existem muitas pessoas que ainda não encontraram a verdade e estão na ignorância. Interessante que até aqui no Brasil, e eu já vi várias vezes, porque aqui nas rodovias aqui da Dutra, entre São Paulo e no Rio de Janeiro, nós encontramos um templo dedicado a Satanás. Quando eu passo por lá, aí ali dá para se ver as divindades que eles colocaram ali. Naquelas divindades não tem nenhuma que fale de nosso Senhor Jesus Cristo. São divindades pagãs, dedicadas a quem? A Satanás. Se um templo desse foi construído, significa que tem gente que está indo lá. Porque se não tivesse pessoas que estivessem indo adorar a Satanás, aquele templo não existiria. Estou entendendo o quanto que aquelas pessoas, elas precisam chegar à verdade que São Paulo acabou de dizer nos Atos dos Apóstolos aqui na primeira leitura. Mas graças a Deus nós adoramos a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então, o que é que nós devemos dizer? Vem Espírito Santo. Essa preparação também para Pentecostes, porque depois que Jesus sobe ao céu, o Espírito Santo é derramado na vida dos apóstolos e eles anunciam o Evangelho. Vem Espírito Santo, para que nós sejamos sempre conduzidos na verdade e na única verdade. Nos voltemos para Nossa Senhora e peçamos a Nossa Senhora que nós não morramos no pecado mortal. E o pecado mortal, um dos maiores pecados mortais que pode acontecer na nossa vida é de nós não adorarmos a Santíssima Trindade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.